Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal do Jean-Claude. E hoje eu queria seguir sequência sobre o problema que eu trouxe relacionado à parte financeira e de relacionamentos. Eu, no outro vídeo anterior, disse que não valeria a pena gastar dinheiro com namoro dos 18 aos 25 anos, justamente por causa que é a época no qual você mais necessita do dinheiro em si. É, praticamente estou falando mais do que obviedade, é claro, mas nem, às vezes isso não entra na nossa cabeça. Nós temos uma cultura que tem que colocar escrita escrita na parede, todo dia acordar e olhar para ela que não podemos fazer determinadas coisas, não podemos fazer outras coisas, porque nós temos o costume de não não fazer o básico, que não é para fazer. A gente acaba querendo se autopresentear, etc. E isso acontece muito se você estiver no namoro, principalmente em relação a homens. Os homens, se você começa a se sentir muito bem, acaba que você vai querer retribuir, fazer uma retribuição. Não que a pessoa em si mereça, mas nós, como seres humanos, por instintos, quando estamos felizes, acontece alguma coisa na nossa vida, nós vamos e compramos algo para outra pessoa. No caso, seria o seu namorado, a sua namorada, que é como se fosse um gesto de carinho. Porque a empatia, às vezes, é mais legal você dar o presente do que receber. Nós, nós quando recebemos algum presente, ficamos até meio que sem reação, o que fazer. Então, às vezes é até melhor dar o presente. Mas, dar esse presente dá custos, mais custos ainda. Então, é isso que eu continuo falando. É, eu não falo só exclusivamente para essa idade. Aqueles que me assistem já te passaram por ela, sabem como é difícil, principalmente agora no Brasil. Como eu falei nos vídeos anteriores em relação ao trabalho, é difícil conseguir um bom trabalho aqui no começo de carreira. A não ser que você tenha feito, já quando sai da escola, do ensino médio, faculdade, universidade, de algum curso que seja. Eu não estou falando esse, essa, esse preconceito, esse estigma que fala que é curso útil. Não existe curso útil. Tem curso que é útil à economia, ao capitalismo, ao nosso jeito de viver. Por exemplo, farmácia é um lindo curso, teoricamente. Ali você tem tudo que é coisa para você, moléculas, ligações químicas, química orgânica, que você pode se divertir e ficar a vida inteira estudando. Mas no final das contas, a única utilidade que a farmácia tem é de você estar pegando medicamento e explicando para as pessoas. Ter cautela em relação a determinados medicamentos, como usá-los, etc. Mas só se resume a isso. Infelizmente, é assim. Nós poderíamos, mas eu só estou citando uma farmácia como exemplo. No entanto, é interessante que essa é uma profissão até que por exemplo, aqui em Curitiba está em falta de profissional para ter. Então, eu até aconselho, se você for novo, a fazer um curso. Novo, nada. Se você quiser fazer uma faculdade, faça de farmácia, caso você queira um emprego garantido mesmo. E venha para cá, para o sul, porque cada vez mais não tem farmacêutico.
é poucas pessoas que gostam mesmo de fato de falar sobre ligações químicas, etc. É um curso muito brilhante, de muito conteúdo, muito rico, mas de pouco você coloca pouco trabalho do que você aprende. Então, pior ainda para as ciências humanas. Como eu sou licenciado e bacharelado em sociologia. Então, aonde que eu vou achar um emprego com determinado procurando por um sociólogo? Eu já fiz essas experiências e não se encontrei foi em outro estado, algum concurso para uma pessoa em alguma prefeitura. Então, de forma alguma eu vou conseguir um emprego. Não tem um sindicato de sociólogos. Então, curso de humanas, se você quer emprego rápido, a não ser que você queira ser professor, não faça. Porque se você precisa realmente de dinheiro, faça um curso que vai lhe render o dinheiro, como esse que eu te falei de farmácia, e por trás dos bastidores continue fazendo o que você gosta de fato, que é estudar as ciências humanas. No meu caso, eu gosto dos dois. Só que eu optei por o curso de sociologia. E não me arrependo em nada. Porque eu pude ali me elevar culturalmente. Mas voltando ao assunto principal da discussão, que se trata de esse tipo de... É que é tão difícil dizer o que é namoro hoje em dia. Talvez há algumas décadas atrás teríamos uma noção, mas tem tantos tipos, amizades coloridas, amigos, que tem gente que eu vi um relato de uma moça falando que fez aquilo com o rapaz e no outro dia ele nem cumprimentou ela, ou seja, é bem diferente do que acontecia no passado, onde para você levar para a cama uma mulher você tinha que casar com ela, ou seja, sexo é bem diferente do que namoro, porque namoro você está compartilhando as emoções. Por isso que eu falei em outro vídeo que é carência emocional que você possa ter e não uma libido extremo. Porque libido você pode dar um jeito por si próprio. Isso é um instinto, né? Animal como qualquer outro. Veja, um cachorro, gato, galinha, galo. Então, é o instinto mais básico da natureza. Mais básico mesmo. É o que a natureza quer que a gente faça. Então, é cessar, tentar cessar esse instinto. O importante no namoro, de fato, em si, é a parte emocional. Não tem sentido você se casar, pior ainda, né? Então eu não vou falar. Se você vai se casar com uma pessoa pela aparência dela, não, nunca faça isso. Eu sei que deve existir homem que casa com mulher que é muito bonita por causa de aparência e a mulher trata-lo como um lixo. Mas, do mesmo jeito que tem mulheres bonitas que tratam o homem como lixo, tem mulheres feias que tratam o homem como lixo e vice-versa. Então não é que você vai achar. Não, não necessariamente o Brad Pitt vai te tratar mal. Ele pode te tratar bem também. Mas, enfim. Uma coisa não liga a outra. Mas dizem sempre no dito popular que aí, falam que ela é feia, mas é legalzinho. Ela é bonita, mas é chata.
eu não vejo nenhum sentido em relação a misturar as duas coisas. Tem que ter uma ligação emocional, tem que ter um engajamento em relação com outra pessoa. Caso contrário, fique na solitude que é melhor. Se for para você entrar num relacionamento qual você vai começar a brigar, vai ter instintos primitivos de ciúmes, de não valorização do homem ou da mulher querer se valorizar, querer ser mais importante do que os seus próprios planos. Porque quem deve mandar em você é você mesmo. Quando a pessoa começa a querer controlar a sua vida, acaba ficando chato. Então é isso que eu digo. Tem esse fator que eu falei, primeiramente econômico, e esse segundo fator emocional. As pessoas, com instinto de socialização, elas já nascem querendo ter se relacionar com um outro membro, ser do sexo ou gênero contrário. Então, é assim que funciona o ser humano, a socialização dele, etc. É até curioso mesmo até o fator de a gente ter essa capacidade de ter razão, de as pessoas criarem tantas fantasias mentais de LGBT, etc. Porque na realidade crua da natureza, isso é só uma fantasia humana, que, claro, com certeza deve ser respeitada, mas não passa de fantasia humana. A natureza não está nem aí. Se fosse Charles Darwin, falaria que esses sujeitos que não querem se reproduzir com pessoas de sexos diferentes são descartados pela evolução natural da natureza. Óbvio. Isso eu não preciso nem falar. Agora, mas é um instinto que vem vindo durante milênios, não sei quantos anos, mas centenas de anos, centenas de milhões de anos. Não, tá bom, eu não vou exagerar, mas centenas de milhares de anos, com certeza, nossa espécie, porque a diferença da nossa espécie com os, os bonobos ou é, vamos colocar 1.200.000 a 800.000 anos atrás, os chimpanzés e o bonobo. Então, aquela espécie de ser humano, coloque na sua cabeça. Às vezes a pessoa tem uma confusão em relação à evolução natural. Não existe mais. Não existe. O macaco, o chimpanzé é o macaco, o chimpanzé. É diferente, não tem nada a ver com o ser humano. Aquele ancestral comum que a gente tinha, que fala assim, qualquer livro de biologia, ele não existe mais. Então, tire da cabeça essa confusão. Então, é isso que eu digo. É um instinto primitivo. A gente precisa dessa reserva emocional, precisa sempre estar em tribo, sempre estar se socializando para a liberação aqui de uma parte da região do cérebro chamada excitocina. No entanto, o que acontece é que a sociedade força você a se socializar, dizendo que se você não se socializa, você não é uma pessoa normal, entre aspas. E você pode nascer com uma personalidade assim. Não que você fosse rejeitado pela seleção natural, porque indivíduos que são mais fechados para si não existiriam tanto quanto existem, introvertidos. Pode ser que eles fossem bons caçadores ou boas mães. Então, esse tipo de genética que a pessoa já nasce é extremamente comum no ser humano.
a pessoa extrovertida, a introvertida, aquela que aceita ordens, aquela que dá as ordens. São vários tipos de características psicológicas que as pessoas criam. Aí que eu coloco também um ponto. Como que você vai namorar uma pessoa que quer dar as ordens sempre? Porque diz que ela tem uma personalidade forte. Isso não é personalidade forte. Tem que ter reciprocidade entre um casal. Não pode a pessoa querer montar em cima de você, independentemente do sexo ou gênero. Não dá para fazer isso. E principalmente em relação ao namoro. Posteriormente, o namoro pode se graduar para um casamento. Mas é igual eu falo, é diferente do que sexo. O sexo você pode fazer ali e depois sumir. As pessoas nem ficam, nem se falam mais, nunca mais. Então, é isso que eu digo. É bem diferente do que no passado, que de fato, precisava se casar para ter sexo. Hoje a gente não precisa se casar para ter sexo. Por isso que está tendo menos casamentos, tá? Estão tendo mais divórcios. Porque as pessoas não querem fazer o que os outros querem. Porque, vamos dizer, se a pessoa quer ir num lugar num domingo, por exemplo, e a pessoa 2, o casal, não quer ir, há um conflito. E como que se deve fazer para resolver esse conflito? Ah, nessa semana a gente vai. E na semana que vem a gente vai no outro. Pronto, resolvido, racionalmente. No entanto, acaba em discussão e um brabo com o outro. Isso só vai acabar te torturando mentalmente. E vai começar a criar sentimento de culpa, etc. Então, eu não vejo. Enfim, eu não. Igual eu falo, eu não crio nenhuma regra, mas no começo, onde você não tem dinheiro, não tem nada, precisa encontrar um emprego, ter que se preocupar em relação a como o seu parceiro, parceira está se sentindo, se de fato ele está sendo. Porque, querendo ou não, as mulheres têm o instinto de querer que o homem seja cordial com elas. Ele, então, o homem precisa estar extremamente atento todo dia, mandando amor, amor, etc, etc. Você tem estômago para isso? Para fazer isso? Se sim, legal, parabéns. Se não, você vai ter paz, ao menos. Não vai ter sexo, mas vai ter paz. Então é isso que eu queria deixar. É um vídeo complementar em relação ao outro que eu falei. De eu fiz de não, porque não namorar. E no começo da idade, né, no começo da carreira. E esse segundo agora por complemento, para falar por que motivos eu falei aquilo. Então é isso aí, pessoal. Se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço. Valeu. Obrigado.